Boa tarde. Bom, para nós aqui é de manhã ainda, estamos ao meio-dia, mas boa tarde para vocês. E eu vou falar um pouco, então, sobre gênero, emoções e afetos na política. Queria começar a falar sobre emoções e gênero com duas imagens, né? Eu vou fazer bem rápida essa parte para não... Uma é essa imagem do adolescente Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos, que foi baleado durante uma operação policial no Rio de Janeiro, e que a notícia que saiu no jornal e que circulou nas redes sociais de uma maneira muito grande, isso foi em 2018 ainda, foi o depoimento da sua mãe, né, que diz assim: quando eu cheguei lá, ele estava consciente e disse que viu quem atirou nele, que foi de um blindado. Ele não viu que estava com roupa de escola, mãe, me perguntou. E eu falei para ele não falar nada, para ter forças. Então, essa é uma das histórias. A outra história, pode passar para mim, por favor? É uma história de um documento que eu tirei, que eu encontrei na Anistia Internacional, e faz parte de um folheto que é a campanha pela abolição da tortura, e tem vários textos, né? Esse aqui se refere ao Chile, em 1979, e é um caso em que uma mãe fala da tortura da sua filha de 3 anos de idade, que tinha sido torturada diante de seus olhos durante 4 dias. Eu não vou ler tudo, porque é muito, como vocês sabem, é muito triste, de qualquer maneira. E nos dois casos, tem crianças e mães. As duas cenas provocam em mim, e eu espero que em vocês também, emoções, sentimentos, reações mentais e corporais. Elas nos afetam. Talvez em outros momentos da história em que coisas semelhantes aconteceram, elas não tivessem o mesmo poder. Quando as crianças indígenas estadunidenses eram separadas dos seus pais e internadas em escolas, instituições que as civilizariam, isso foi visto como algo positivo pela opinião pública da época. A morte de um menino negro e pobre no Brasil, que é um fato até banal, como mostram as estatísticas, mesmo hoje parece não ter poder nenhum, mas as lágrimas da mãe comovem algumas pessoas, pelo menos. A tortura de pessoas durante as ditaduras nos países do Cone Sul e em muitos outros países foi considerada parte de uma guerra contra o comunismo, que justificava plenamente, e parece que na conjuntura atual volta a ser mais uma vez reconstruída, ou pelo menos lembrada dessa forma. Foi a partir dessas questões que eu comecei então essa pesquisa que envolve as emoções de gênero nas ditaduras do Cone Sul. Ao trabalhar com os materiais dos grupos de resistência a essas ditaduras, marcadas pela guerra suja, pela tortura, o desaparecimento de pessoas, as prisões, a intolerância, eu percebi que havia uma sutil diferença quando se falava da tortura sofrida por um homem e a tortura sofrida por uma mulher, mais ainda se envolvesse crianças ou mulheres grávidas. Por que a tortura dói mais em mim quando se trata de uma mulher ou de uma grávida, de uma mãe, de um pai? Por que a denúncia do desaparecimento de um guerrilheiro ou de militantes de esquerda, homem ou mulher, emociona mais quando é apresentada por uma mãe, uma esposa, uma irmã? Por que um objeto pessoal, uma carta, uma poesia, algo que dá a ver algo do indivíduo e das suas relações sociais, pessoais, exposto num museu, tem o dom de me enternecer? Eu coloco essas reflexões na primeira pessoa, mas elas não são pessoais. Elas são subjetivas, mas não são algo que me atinge somente a mim, porque são fruto de relações sociais,
de uma cultura, de um sistema de gênero que nos ensina que homens devem aguentar tudo, ser fortes e, portanto, em uma guerra, se eles forem torturados, serão eventualmente heróis, enquanto as mulheres serão vítimas. Há alguns anos eu venho pesquisando os usos do gênero no contexto, pode passar, por favor, no contexto da resistência às ditaduras do Cone Sul. Primeiro, através dos discursos que envolveram as diversas experiências de guerrilha nesses países, dos anos 68 a 79, e depois buscando uma visão mais ampla acerca da resistência e analisando também os movimentos de direitos humanos de familiares desaparecidos que, com as suas denúncias, ajudaram a derrubar essas ditaduras nos anos 80. A partir de 2014, eu tenho também explorado esse foco de análise dos movimentos de resistência com o uso político da emoção, aliado ao gênero, na construção da retórica dessa resistência, desses movimentos que ajudaram a construir essa nova conjuntura política e social. Esse projeto é uma vertente, então, do projeto Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul, que vem sendo construído coletivamente no LEG, no Laboratório de Estudos de Gênero e História da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, com a colaboração das professoras Joana Maria Pedro, Janine Gomes da Silva, e eu tenho aqui comigo, se não estão vendo, 4 integrantes do nosso laboratório. A Isabela, que trabalha com produção gráfica feminista durante a ditadura, a Alana, que trabalha numa perspectiva comparativa entre Brasil e Portugal, no período, na militância de mulheres na ditadura, a Alina, que trabalha com a produção de vídeo de mulheres nesse período, e a Luísa, que trabalha com a questão dos casais revolucionários. Só para apresentar para vocês aqui o nosso público também. E esse projeto, então, ele articula diversas pesquisas individuais, acho que está dando de ver? Diversas pesquisas individuais, propiciando um ambiente colaborativo que envolve um acervo muito grande de entrevistas orais. A gente tem mais ou menos hoje umas 250 entrevistas realizadas nos diversos países do Cone Sul e também uma série de outros documentos. E aí eu mostro alguns dos livros que a gente já fez, né? A importância das emoções e afetos na política, então, não é uma noção nova. Os filósofos antigos muitas vezes se ocuparam dessa noção e o Spinoza se ateve a analisar a questão do afeto no século XVII, mostrando como corpo e mente estão interconectados, um fazendo parte do outro, e como os afetos, afecções, desejos e paixões do corpo e da mente, adequados ou não, interferem na vida das pessoas na sociedade. Eu tinha aqui uma parte mais teórica, mas eu vou pular um pouco ela, mas depois, se vocês quiserem, a gente discute, né? Falando um pouco do que eu estou entendendo como afetos e como emoções, mas eu vou deixar isso para a gente discutir, se vocês quiserem, porque senão vai ficar muito longo. Okay. Então, quando eu estou usando o termo emoção aqui, eu estou usando um pouco no sentido que o Jean-Jacques Courtine e o Jorge Bigarello trabalham naquela coleção que eles acabam de lançar, né? História das Emoções, Histoire des Émotions, que ele fala assim: o termo emoção aqui é entendido, como aqui é entendido, abrange o continente de afetos, sentimentos e culturas sensíveis. Esse esforço de ver emoções, afetos, sentimentos de uma maneira mais aberta permite o trabalho de historicizá-los e compreender como as pessoas, em seus tempos, em suas sociedades, em seus cotidianos, em sua cultura, instituições e linguagens, se referiam às suas emoções, como os afetos e sentimentos interferiam nas suas decisões, consciente ou inconscientemente, como eles eram moldados. Mas,
e também voltando a isso, o que isso tem a ver com gênero? Eu vejo várias possibilidades, várias relações e possibilidades de interpretação para essa relação entre emoções, afetos e gênero nesse contexto das ditaduras do Cone Sul. Para começar, uma história das emoções gendradas, né, de gênero, já que mesmo sendo compreendidas como parte do humano, algumas emoções são mais associadas ao feminino e, por extensão, às mulheres, enquanto outras têm sido associadas historicamente ao masculino e aos homens. A maneira como são expressas e interpretadas as emoções portanto, associada ao gênero. Outra possibilidade é pensarmos nas emoções que implicam os relacionamentos humanos, as amizades, os amores, as paixões, os ódios, inimizades, as formas que tomam e como estão atravessadas pelo gênero e, por vezes, também das sexualidades. Outra questão ainda é o corpo e como ele é marcado pelo gênero, para além do sexo, e lugar dos afetos. A leitura da Sara Ahmed, né, a teórica feminista pós-colonial Sara Ahmed, marca muito a minha interpretação dessa questão. No livro The Cultural Politics of Emotions, ela diz que não tem uma definição singular sobre o que são emoções, mas que ao invés de oferecer uma teoria, ela vai pensar sobre o que as emoções fazem, tentando ver como as emoções circulam entre os corpos, como elas se fixam e como elas se movem. De qualquer forma, a própria proposta de pensar as emoções de forma relacionada ao gênero já é uma importante declaração de que eu entendo as emoções. Eu acho que já deve ter passado até. Me desculpa, eu esqueci de pedir para passar o PowerPoint. Não estou acompanhando. Pode passar mais um pouquinho, que eu já estou lá na frente. Aí. Então, essa própria maneira, né, de trabalhar as emoções relacionadas ao gênero já é uma importante declaração, que eu entendo as emoções a partir de uma noção que implica na cultura e na linguagem como algo que conforma essas emoções, na medida em que também entendo o gênero como uma construção histórica, social, cultural e linguística. Mas não necessariamente lógica e racional, no sentido estrito do termo. Ou seja, eu não estou pensando afetos e emoções como autônomos. Né? Pode passar mais um, que eu acho que tem alguma coisa. Eu não estou vendo essas emoções como autônomas. Mais uma ainda, que eu acho que é a Claire Henry. Não, mas aí pode ficar aí. Não se trata de uma nova ontologia, mas eu penso que também não podemos reduzir toda a nossa experiência a processos conscientes e racionais. Muitas vezes é com o coração e com coragem que atuamos, nossos próprios pensamentos, ideologias e engajamentos são levados também por aspectos que podem ser vistos como afetivos e emocionais. O sensível, aquilo que sentimos através dos nossos sentidos, ou aquilo que também expressamos através de reações corporais, fazem parte da experiência e fazem parte da história. Pode deixar naquele anterior ali das mães. Né? No caso de movimentos de familiares, mães, avós desaparecidos, presos ou assassinados, os próprios símbolos e gestos mais usuais dessas organizações evocam os sentimentos do público. Então, você usa, né, no caso das mães, da Praça de Maio, é muito presente esses retratos dos filhos, o uso desse véu, que na verdade é uma fralda, né? É uma fralda do seu filho, elas estão sempre... o choro faz parte dessa performance, né? Pode passar, por favor, essa outra imagem. Usam como símbolo, né? Essa é uma organização de
mães e familiares de uruguaios detidos. Não, esse aí mesmo, por favor. Ele usa como símbolo uma flor, uma margarida, sem algumas pétalas, que evocam uma perda, uma falta. Onde estão as pétalas que faltam, né? E também ela evoca também a prática, eu não sei se tem em Portugal, no Brasil tem bem me quer, mal me quer, que é você vai despetalando a flor e vai pensando, né? É uma imagem delicada, sentimental, que evoca a questão do sentimento, do amor, uma coisa romântica. Mais um, por favor. Na Argentina também tem essa outra organização, Familiares de Desaparecidos e Detenidos por Razões Políticas, que usa como símbolo o brinquedo dos bonequinhos recortados, que evoca a infância, fragilidade, mas também união, a ideia de reprodução de um mesmo sentimento que une as famílias, cada caso de prisão, desaparecimento e tortura como um mesmo caso e muitos casos. No Brasil, pode passar, por favor, o grupo Clamor usava uma vela já bem gasta por trás de uma grade, uma prisão, evocando a situação das pessoas presas, mas também um símbolo religioso e o próprio símbolo da Anistia Internacional, que também é uma vela, né? O guerreiro, o militar, o soldado, é em nossa cultura, muitas outras culturas, uma figura na qual a masculinidade é o padrão. Pode passar. O corpo guerreiro é muito fortemente investido de qualificações, roupas, imagens que remetem à masculinidade. Eu já discuti isso em outros textos, e apesar de algumas imagens fortes, mais presentes no final dos anos 70, especialmente com a Revolução Nicaragüense, na qual as mulheres combatentes tiveram muita visibilidade, o corpo combatente no Cone Sul dos anos 60 e 70 era predominantemente masculino nas imagens. Esse corpo devia ser, antes de tudo, corajoso, ousado e forte. Muitas vezes, sentimentos como medo, saudade ou mesmo amor e desejo sexual eram vistos como fraquezas nesse contexto, como se negassem essa fortaleza que deveria ser militante. A PML, que era a Ação Popular Marxista-Leninista, que foi uma das organizações aqui do Brasil nesse período, que se desenvolveu a partir da dissolução da Ação Popular, em 1970, eles tinham uma prática de escrita de autocríticas que eram chamadas históricos de militância. Nessas escritas, pode passar, por favor, foram preservadas, algumas delas foram preservadas no Brasil Nunca Mais, né, que é um arquivo que tem no arquivo Edgar Lionhoff. E aqui eu só coloco um deles para mostrar para vocês como aparecem esses sentimentos, então, e como que eles estão tratando essa questão dos sentimentos e das emoções nessa organização política, né? Então, é um relato de um rapaz que não é nomeado, né? E ele, na verdade, o codinome dele era José da Penha, e ele explica, então, logo depois do AI-5, novo golpe da ditadura, eu passei por uma fase muito difícil devido à grande inatividade em que estava. Antes havia colocado para o P, que é o partido, a minha ida ou não até a casa dos meus pais. Ou seja, para ele ir para a casa dos pais, ele tinha que pedir autorização. Decidiu-se que seria muito importante a minha permanência na Z8, na Zona 8, que era onde ele trabalhava. Então, ele não pôde ir para a casa dos pais, ele ficou nessa zona. Concordei perfeitamente, apesar das enormes pressões, porque só vi o pessoal de ano em ano. Sem uma prática correta, devido a sérios embananamentos do pessoal que não tinha uma diretriz para o nosso trabalho, eu passava os dias sem fazer absolutamente nada, surgindo daí gestos de indisciplina,
dos quais o maior foi um noivado, sem nenhum significado, já que a garota não tinha nenhuma perspectiva política. Então ele faz uma autocrítica, porque ele, sozinho, inativo, ele acabou noivando com uma menina, e daí ele tem que fazer essa autocrítica, dizendo que ele não... que ele desfez o noivado porque a menina não era politizada o suficiente. Né? Então, assim, essa discussão, a gente pode fazer, acho, uma boa discussão entre emoção e sentimentos e essa questão do engajamento político e como isso era lidado. Né? Então, essa é uma outra maneira pela qual eu tenho problematizado a questão da emoção, passando pelos relacionamentos pessoais entre os militantes e buscando discutir a noção de engajamento político, compreendendo que esse engajamento também é fruto de relações pessoais, amizades, sociabilidades, junto com essas convicções. Pode passar. Acho extremamente necessário que a gente possa também pensar a política, também com esse componente das paixões, dos afetos, das emoções, juntamente com as questões de gênero. Talvez isso nos possibilite compreender, de alguma forma, o engajamento de tantas pessoas com um discurso político que não parece, de maneira alguma, racional ou razoável a nossos olhos, feminazes, gaysistas, comunistas e vermelhos, como nós estamos sendo chamadas no Brasil ultimamente. Né? Talvez isso nos ajude a assimilar a importância das igrejas, das listas de família no WhatsApp, o uso de pânicos morais através de imagens grotescas que parecem dizer algo na alma das pessoas. De qualquer forma, parece bom sentir e não só pensar. Mas também podemos sentir, nos emocionar e nos apaixonar novamente pela política. Essa que se faz nas ruas, nas praças. Quem disse que sumiu, aqui está presente no movimento estudantil, que é uma das palavras de ordem que está aparecendo de novo aqui. Né? Essa que alerta, que se cuida seu machista, a América Latina vai ser toda feminista. Essa que disse ele não. E essa que diz machistas, racistas, fascistas não passarão. Né? Que é a nossa grande luta atual aqui. Não sei se é só um pequeno texto que apresenta, né, algumas das possibilidades das pesquisas, mas, como eu estava dizendo, a gente tem tentado trabalhar, então, com essas questões do gênero e da emoção através de diversos documentos. Aqui eu enfatizei mais alguns documentos visuais e alguns documentos mesmo, do que as entrevistas, mas a gente também tem usado bastante na problematização das entrevistas, mas eu precisaria de mais tempo para poder desenvolver isso melhor, e a gente tem feito isso através de alguns textos, né, que têm sido publicados. E eu queria ainda fazer uma propaganda para vocês de uma coisa que a gente acabou de lançar, que é um web documentário que já está disponível, né, e que é sobre o movimento feminista aqui não está no PowerPoint, desculpa, eu esqueci, mas depois eu passo para vocês passarem, que é o Mulheres de Luta, um projeto que nós fizemos sobre o feminismo no Brasil e que tem um livro e um web documentário. Todas elas aqui, todas as minhas que estão aqui também participaram desse projeto, e é assim, para acessar, é www.mulheresdeluta.ufsc.br. Só isso. E, bom, eu fico à disposição para as perguntas e para a gente continuar essa discussão. Eu já tinha ouvido a fala da Vitória lá em Nottingham e
Está muito interessante essa discussão que ela faz sobre as Malvinas e essa produção, né, de cinema sobre ela. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristina.